Estamos na nossa conversa número 129. O tema é o ganso patola e o Gonçalo Elia vai-nos falar precisamente sobre esta observação e vamos discutir então alguns pormenores sobre esta espécie. Gonçalo, olá, tudo bem? Olá Zé, cá estamos nós mais uma vez e hoje de facto vamos falar sobre o ganso patola. Começo por referir, como muitas vezes tenho feito, as circunstâncias em que eu vi esta espécie pela primeira vez. Foi no dia 18 de dezembro de 1988 e eu tinha vindo uma semana antes da expedição a Doñana que eu descrevi e entretanto uma semana depois, eis que eu vou numa nova expedição, desta vez em direção ao Algarve, mas para voltar à Ria de Alvor, aquele local que eu tinha visitado em setembro e que me tinha deixado fascinado. E então resolvi desafiar um dos meus primos, este filho do meu tio que me ensinou, e que era um dos que se interessava mais por estas temáticas, e mais um amigo meu que na altura já tinha carta, eu ainda não tinha carta, portanto não podia conduzir, e então eu e o meu primo e esse amigo fomos no dia 18 para Sul, para passar alguns dias no Algarve, lá na Ria de Alvor. Eu gostava de referir que a partir mais ou menos desta semana, que está quase a fazer um ano que eu abri a minha lista, mas eu durante um ano só registava as espécies novas. Só ia registando no guia as espécies novas e descartava o resto. A partir desta altura, de dezembro de 88, eu fiz uma alteração muito importante nos meus registros. É que eu deixei de registar apenas as espécies novas e passei a registar tudo o que via. E é um hábito que eu mantenho até hoje. Portanto, desde o final de 88 até à atualidade, eu passei a registar tudo, mesmo as espécies que já eram repetidas, porque eu comecei-me a perceber que elas, nos sítios eram mais comuns, noutros sítios eram menos comuns, havia diferenças de ocorrência de habitat e, portanto, comecei, digamos, a compilar a informação. Eu até aqui estava só a fazer listas de espécies novas, a partir daqui comecei, na altura não tinha daquilo que se chama um caderno de campo, tinha assim umas folhas soltas, fui registando em folhas soltas e passado uns meses é que arranjei uns blocos. Bem, então eu e o meu primo e mais esse amigo que tinha o carro fomos para baixo, de Lisboa para o Algarve. Na altura ainda nem sequer havia autoestrada para ir para o Algarve e nós resolvemos ir pela estrada da costa, fomos pela costa alentejana. Atravessámos provavelmente no barco para Troia e depois fomos descendo, parámos ali na zona da Lagoa de Santo André e foi na zona da Lagoa de Santo André, mais ou menos nessa zona, possivelmente ali numa das praias, que eu vi pela primeira vez o ganso patola, que é uma ave que nos visita com bastante frequência no inverno e que pode ser vista a pescar no mar, em geral, ao longo da costa, umas distâncias não muito grandes, e sendo uma ave de grande porte, é fácil de identificar. Portanto, foi este Mas então é, o mas é registro uma ave da que primeira gosta observação. muito de andar, digamos, mar adentro também, não é? Sim, mas eles são mais costeiros que outras aves marinhas. Portanto, há aves marinhas que são muito pelágicas no sentido de irem para o mar alto. Os gansos patolas, embora também possam aparecer no mar alto e atravessar o mar, tanto que eles vão daqui para os Açores, por exemplo, aparecem nos Açores, aparecem na Madeira, portanto, eles vão mar adentro, mas são, parece-me, mais costeiros do que outras aves pelágicas. Ou seja, quando nós nos afastamos muito da costa, eles tornam-se menos abundantes, parece-me. Curiosamente, na última conversa que falámos do Garajal Grande como sendo a maior dos Garajaus e deste género de aves. Agora, esta também tem um estatuto interessante, não é? Esta aqui supostamente também é considerada a maior das aves do Atlântico Norte. Das aves marinhas, certamente. Sim, sim. O ganso patola pertence à família Sulidae, que reúne os gansos patolas e os alcatrazes e que tem 10 espécies diferentes, todas elas de grande porte, mas na Europa esta é a única que nidifica e nidifica colonialmente, portanto faz grandes colónias, a maioria delas em ilhas rochosas, ilhas ou ilhéus, em latitudes elevadas, portanto, principalmente os países que têm mais é Noruega,
Inglaterra, ou melhor, Reino Unido, Irlanda, e depois há algumas em França, e pontualmente, e Islândia também. E depois do outro lado do Atlântico há no Canadá. Esta ave é daquelas que de certeza que a gente tem que debater aqui o assunto da taxonomia, que pelos vistos já deu aqui uns quantos saltos, mas antes da taxonomia em si, vamos falar do nome português. Eh, eu sempre considerei que, provavelmente de forma errada, que Ganso Patola que seria um nome já regionalista, e que o nome com que ela seria mais conhecida por aí fora seria Alcatraz. O que é que tens a dizer sobre este nome? Olha, é claro que às vezes nós temos que ir buscar trabalhos muito antigos e nem sempre encontramos as respostas, mas eu, quando estava a preparar-me para esta conversa, eu fui ver o que é que diziam alguns trabalhos antigos e, como sempre acontece, comecei por consultar o catálogo sistemático e analítico das aves de Portugal, que é da autoria do Rei Júnior. E o Rei Júnior refere-se a esta espécie com o nome que eu e tu aprendemos, que é Sula bassana. Na altura ele estava no género Sula, mas não era esse o nome original do Linneu, já lá vamos depois. Sula bassana, e ele dá 3 nomes para esta espécie. Uma é ganso patola, outra é mascato e outra é alcatraz. Mas ele depois, quando escreve o texto, ele normalmente dá preferência a um dos nomes. Portanto, ele indica quais são os nomes existentes e depois no texto escolhe só um deles. Ora, o nome que ele escolhe no texto, o Rei Júnior, recorde-se, vivia em Vila do Conde, litoral norte, um bocadinho a norte do Porto. O nome que ele escolhe no texto não é nem Ganso Patola, nem Alcatraz, e é sim Mascate, porque ele diz assim: o mascato encontra-se na costa portuguesa desde agosto até abril. Portanto, aparentemente era esse o nome que ele usava. Mas já agora vou continuar a ler o Rei Júnior porque ele tem aqui um apontamento muito engraçado. Ele diz: mas é principalmente comum nos meses de inverno e quando a sardinha abunda nas proximidades da costa. Os pescadores estão reconhecidos ao mascato porque este lhes indica o ponto em que a sardinha se encontra, deixando-se cair do alto sobre ela como uma pedra. E por fim diz: o mascato é raro durante o estio na costa portuguesa. Estio, já agora vale a pena dizer, para quem não sabe, estio é um termo que significa verão, é sinónimo de verão. É uma palavra que hoje em dia já quase caiu em desuso. Eu acho que nós adotamos a palavra verão, possivelmente importada do espanhol. Estio deixou de ser usado, mas era o termo que se usava na linguagem há 50, talvez há 100 anos atrás. Mas é engraçado que, embora nós não digamos estio, nós continuamos a dizer estival. Estival é um Exatamente, adjetivo exato. que deriva de estio e que significa que ocorre durante o estio, ou se quiseres, durante o verão. Portanto, estival deriva de estio. E o Rei Júnior escrevia estio, mas cato é raro durante o estio na costa portuguesa. Mas então ficas com este apontamento do Rei Júnior que os pescadores Mascate. apreciavam muito o mascate porque servia de sinalizador para onde é que estavam os cardumes. Ora bem, eu depois então vi, com o Rei Júnior vi que ele usava ganso patola, mascate e alcatraz, mas não fiquei esclarecido. Então fui procurar outros trabalhos. O Sacarrão, que publicou a sua lista de nomes nos anos 60, menciona unicamente ganso patola. E este nome acabou por ser adotado em vários trabalhos depois, na segunda metade do século XX. Então o Sacarrão não me deu mais respostas e fui procurar trabalhos anteriores. E há um trabalho do Manuel Paulino de Oliveira, que é um livro chamado Aves da Península Ibérica e especialmente de Portugal, que foi publicado em 1896, portanto, por este autor Manuel Paulino de Oliveira. E o que é que ele diz? Ele diz que ele menciona aqui vários nomes para o ganso patola e diz assim: nomes vulgares, ganso patola, é logo o primeiro nome que ele põe. E a seguir cita o Tite, que era o William Chester Tite, que era um autor também que viveu no Porto no início do século XX e que publicou um livro, Birds of Portugal, em 1924. Ele diz: segundo o Sr. Tite, Alcatraz, mas este nome é de Aveiro. Portanto, Engraçado. Paulino de Oliveira
menciona, e atenção, isto é século XIX, não é um nome recente. O Paulino de Oliveira diz que o nome da espécie é ganso patola e menciona Alcatraz, citando o Tait, como um regionalismo da zona de Aveiro. E menciona, e aqui um pormenor muito interessante, Mascato como sendo das zonas de Âncora, Viana e Porto. Ora, Âncora é lá em cima, né? A norte de Viana do Castelo. Viana aqui é Viana do Castelo e Porto também fica um bocadinho mais abaixo, mas a norte de Aveiro. Portanto, o que é que isto significa? Significa que na zona de Aveiro ele seria conhecido como Alcatraz e do Porto para cima era conhecido como Mascate, o que bate certo com aquilo que nos dizia o Rei Júnior, que se referia à espécie como Mascate, porque o Rei Júnior, recorde, estava em Vila do Conde. E depois ainda diz um quarto nome que é Facão, que é dos pescadores de Valbom e do Porto. Ora, facão, epá, facão pode ser um superlativo de faca e pode ser uma alusão ao facto deles mergulharem assim como se fossem uma faca a espetar-se É no verdade. mar, né? Porque Aliás, o mergulho desta espécie é uma coisa que não pode ficar sem ser bem referida, porque para já eles mergulham numa altitude bastante significativa. O que quer dizer que quando eles atingem a água, eu estive a ler aí uma estatística qualquer que diz que podem atingir 190 quilómetros por hora ou mais, já não me recordo quanto é que foi exatamente o valor, no momento do embate. E aquilo a 190 quilómetros por hora a embater na água é uma martelada autêntica. é, Mas é. eles realmente têm uma adaptação fantástica ao mergulho, não é? O facto de eles conseguirem pôr as asas completamente esticadas para trás para reduzir esse embate, e acho que ainda têm mais umas adaptações fisiológicas do estilo criar umas bolsas de ar no pescoço e coisas assim do género para servir de amortecedor. É uma coisa extraordinária aquilo. Mas facão pode ser uma alusão ao facto daquilo parecer quase a ponta de uma faca aguçada, né? Quando estão assim a Exatamente, entrar na porque água. quando, Porque quando fica, ele está a mergulhar é mesmo uma coisa esticadinha. é um facão, é um facão. É, é. E depois ainda conseguem, só do mergulho, atingir se calhar assim uns 10 ou 11 metros de profundidade. Já para não dizer que depois lá embaixo, ainda se for preciso, ainda voam e dão às patas e vão até profundidades de 30 e tal metros, Eu uma acho coisa que assim do esta género. questão do voar debaixo d'água, eu acho que aqui há tempos esta questão já surgiu noutra Surgiu por causa conversa do corvo marinho, exato, o corvo provavelmente. marinho, mas que eu disse que eu, por acaso, eu acho, eu só uso o termo voar quando estamos a falar acima do solo. Eu, debaixo d'água, mesmo que estejam a usar as asas, eu chamo-me nadar, né? Tal como. Certo, sem dúvida. Mas são Mas pronto, isto movimentos é, que isto eles é, isto é uma fazem, questão, é são uma questão movimentos que eles semântica, fazem mas de como. qualquer forma, fica aqui também feito aqui o meu ponto de vista sobre a terminologia. Sim, eu também quando digo voar, obviamente que entenda-se dentro das aspas, não é? Porque é óbvio que eles não estão a voar, não é? Claro. Mas é interessantíssimo. Agora, tu ias referir também a questão taxonómica. Exato. Ora, como eu estava a dizer, esta espécie atualmente tem o nome científico Mores baçanos, mas eu e tu aprendemos sulabaçana. E pelos vistos, antes Acontece que disso, ainda teve mais outras coisas. teve, porque repara, eles atualmente estão numa ordem própria que é a ordem dos suliformes. É uma ordem que foi criada, creio que há relativamente pouco tempo. Mas quando eu comecei a ver aves e a estudar estas coisas da taxonomia, eles estavam na ordem dos pelecaniformes, ou seja, estavam na mesma ordem dos pelicanos. E dito isto, e E os se eu te corvos marinhos disser, também, não é? Os corvos hã? marinhos, os corvos marinhos também estão nessa ordem, não é? Dos pelicaniformes. Os corvos marinhos agora estão nos suliformes também, creio eu. Ah, ok, saltaram fora. Mas estavam todos nos pelecaniformes. Ora, se eu te disser então que eles estavam na ordem dos pelecaniformes e que o nome foi dado pelo Linneu, não será surpreendente se eu agora te disser que o nome original dado pelo Linneu para esta espécie era nem mais nem menos do que Pelecanus baçanus. Ou seja, o Linneu, quando viu esta ave, achou que ele era parecido com os pelicanos, de modo que toma lá um Pelecanus baçanus. E ficou, e essa foi, digamos, o protónimo então disso, não é?
O protónimo foi exatamente Pelecanos baçanos em 1758 e a localidade tipo foi uma das maiores colónias europeias, que existe num rochedo ao largo da costa da Escócia, perto de Edimburgo. Eu falei nisto no webinário que fizemos sobre esta espécie, que é um rochedo, que é uma reserva natural, creio eu, e que se chama Bass Rock. Bass, que é B-A-S-S. Bass Rock. E esse Bass Rock é então onde existe esta colónia. E o Linneu, já existia no tempo do Linneu. Ele, não sei se visitou ou se recebeu a informação de que havia lá muitos no Bass Rock, e então o nome específico Bassanos, portanto, aquele sufixo é uma referência ao local. Bassanos significa do Bass Rocks. Nós também temos muitos gentílicos acabados em ano, por exemplo, alentejano, ribatejano, e portanto, Bassanos é exatamente o sufixo em latim referente ao gentílico, neste caso de Bass Rock. Portanto, Pelecanos bassanos significa literalmente o pelicano de Bass Rock. Mais tarde ele passou para o género Sula. Eu acho que também o género Morus é criado pelo Vieillot em 1816. É possível que ele tenha passado para o género Morus, depois para o género Sula. Não sei exatamente quantas vezes é que trocou de género, mas ele saiu do género Pelecanos no século XIX, porque se percebeu que estas aves eram bastante diferentes dos pelicanos propriamente ditos. E agora até a ordem foi separada, porque os pelicanos estão nos pelecaniformes e os gansos patolas estão nos suliformes, como eu referi. E isso de Sula, o que é que isso quer dizer? Epá, Sula, eu acho que isto é um nome que vem dos nomes nórdicos, porque há várias aves marinhas que têm nomes de origem nórdica. Deixa-me só confirmar aqui. Exato, Sula é um nome norueguês para esta espécie. Vem de uma língua norse antiga que é exatamente de Sula. É curioso porque há várias espécies de aves marinhas, incluindo alcídeos, como tordas e airos e etc., e também aqui os sulas, que os nomes científicos foram adaptados de línguas nórdicas antigas. Ou seja, o Linneu, embora fosse buscar muitos nomes latinos e gregos e de outros idiomas também, no caso das aves marinhas, com alguma frequência usou estes nomes, talvez nomes tradicionais, vamos chamar assim, dos povos nórdicos. E, portanto, Sula, recapitulando, é um nome norueguês para o ganso-patola. Em termos de estatuto de conservação ou de ameaça, esta ave não é preocupante. Não, o ganso-patola em Portugal é uma espécie invernante, portanto aparece cá durante o inverno, mas é extremamente abundante e, portanto, não tem nem em Portugal, nem em Espanha, nem na Europa, nem no mundo, está como pouco preocupante. De qualquer forma, eu gostava de referir, e este é um aspecto que também foi explorado mais em detalhe no webinário que eu referi há pouco e que se chama O Ganso Patola e a Gripe das Aves, e que está disponível a gravação no nosso canal YouTube. Como foi noticiado em diferentes órgãos de comunicação social, nos últimos 2 ou 3 anos, houve um surto bastante grande de gripe aviária que atingiu fortemente as colónias de diversas espécies de aves marinhas, incluindo os gansos patolas, que foram fortemente atingidos, e sei que várias colónias do norte da Europa, creio até, estou a citar de memória, mas creio até que esta do Bass Rock foi uma delas, foram fortemente dizimadas, ou seja, houve uma mortalidade muito grande devido ao facto do vírus ter entrado na colónia e se ter propagado com grande velocidade. Não tive a ler concretamente este ano para perceber se está ou não a haver uma recuperação, mas como não tenho visto grandes notícias sobre surtos de gripe aviária este ano, eu penso que neste momento a situação esteja a evoluir favoravelmente. Sei que em Portugal pontualmente têm aparecido casos de aves marinhas infectadas com o vírus da gripe das aves,
mas creio, de acordo com a informação de que disponho, que o número de casos é relativamente reduzido. Portanto, a maior mortalidade tem-se verificado das colónias e nem sequer foi este ano. Mas apesar disso, apesar da diminuição acentuada que houve, eu penso que como esta espécie é muito abundante, os números, quer dizer, não houve assim uma diminuição tão grande a longo prazo que ponha em risco a população da espécie como um todo. Mas estas espécies, eu tenho ideia que na Irlanda e em Inglaterra aparecem como espécies, portanto, que têm riscos de conservação, não é? É por isso mesmo então, por causa da... Pode ter sido, eu confesso que não fui verificar o que é que diz a lista vermelha desses países, mas se eles estiverem a falar, repara, nós em Portugal estamos a avaliar a população invernante, uma vez que a espécie não nidifica cá, mas nos países onde a espécie nidifica, a avaliação é dirigida prioritariamente às populações nidificantes. E nesse caso, como é uma espécie colonial que está concentrada em meia dúzia de locais, portanto, eles são muitos, são dezenas de milhares, mas estão em meia dúzia de sítios, que são colónias gigantescas com uma enorme densidade, é quase 1 ou 2 por metro quadrado, aquilo estão mesmo uns em cima dos outros. Mas se houver uma tendência negativa em algumas colónias, isso pode ser suficiente para colocar a espécie já num. Eu sei que eles no Reino Unido usam umas categorias diferentes, usam o Sim, Amber sim, List e o também, Red também já List percebi e que não sei o quê, as categorias não são iguais, mas é possível, de facto não tive a ver qual é a tendência populacional, nós por cá só avaliamos a população invernante, como eu disse, porque eles não nidificam. Uma das ameaças também que aparece, coisas modernas, não é? Agora também às populações desta espécie são a produção de eólica marítima, portanto, acho Pois, que também, devido ao também risco, oferece aí. devido ao risco de colisão. Exato. Esse é um dos fatores de ameaça. Há outros fatores de ameaça também. Que é enfim, um problema já antigo em muitas dessas aves coloniais, que é haver colheita de ovos e de crias, e até de adultos, porque eles deixam-se apanhar facilmente. Aliás, o nome moros significa louco, em grego, e isto é uma referência ao facto de eles serem extremamente tolerantes nas colónias à presença de humanos a de ponto de se deixarem apanhar à mão, por isso é que são loucos. Aliás, o nome francês desta espécie é Fou de Bassin, Fou, que significa louco também, e Bassin é uma referência ao Bass Rock, mais uma vez, portanto é o louco de Bassin, e portanto existe uma longa tradição em diversos locais de apanhar estas aves adultas e crias para consumo humano. Há também o problema da poluição, que afeta naturalmente as águas do mar, e possivelmente, às vezes, também a captura acidental em artes de pesca. Portanto, isto são às vezes diversos problemas que podem afetar estas aves. E isto, aliás, as aves marinhas, de uma forma geral, estão sujeitas enfim, a este tipo de coisas, né? Portanto, contaminação, captura, mas hoje em dia esta questão da captura nas colónias deve estar controlada, uma Mais vez que controlada, não. não é? Porque eu também tenho ideia que digamos, essas zonas de reprodução acabam por ser zonas Hoje protegidas em dia são atualmente, não é? protegidas, sim, Acessos, sim. acessos limitados e coisas assim, não é? Sim, sim. Hoje em dia eu penso que isso está mais controlado porque são zonas de reservas naturais que estão protegidas. Mas, como disse, os outros problemas são a colisão com essas estruturas que já referiste, a captura em artes de pesca e a perturbação, às vezes ainda pode existir, às vezes, perturbação nos locais de reprodução, embora os acessos estejam controlados. Enfim, a degradação do habitat aqui não será tão grande. Como sabes, às vezes a poluição às vezes inclui também o problema do crudo, não é? Certo, certo. Quando há derrames. E antes de terminarmos, gostava só de referir aqui uma curiosidade sobre esta espécie. Esta espécie nidifica, como eu já disse, em vários países do Atlântico Norte, nidifica também no Canadá,
há várias colónias no Nordeste do Canadá, é monotípica, portanto, mais uma vez uma espécie em que deve haver contacto frequente entre as populações dos dois lados do Atlântico, e isto foi confirmado porque há uma recaptura de um ganso patola anilhado na Terra Nova, no Canadá, e que foi encontrado morto junto ao Cabo Raso, na zona de Cascais. Portanto, uma ave com anilha canadiana que foi encontrada do lado de cá, a comprovar então estes movimentos transatlânticos por parte dos gansos patolas. E com isto vou-me calar porque já estamos a queimar É verdade, é completamente verdade. Por o muito que nosso a gente tempo. gostasse de continuar a conversa, vamos ter que interromper, senão depois começam a rogar-nos pragas a dizer que a gente se estica no tempo. Gonçalo, obrigado. Obrigado Obrigado, também Zé. mais uma vez a todos que nos ouviram e até à próxima conversa. Voltaremos em breve para mais uma conversa.